Seja bem-vindo à Academia da Locução, o podcast de conteúdo para profissionais da voz. Eu sou Rosimelo, locutora, e eu ajudo pessoas a fazerem de 3 a 10 mil por mês com a sua voz, mesmo sem ter voz bonita. Você encontra diariamente conteúdos que eu posto no canal do YouTube, no canal Vox, e também no Instagram, @RosimeloLocutora. Você também fala diretamente comigo, direct do Instagram. Bom, hoje nós vamos começar esse podcast trazendo um conteúdo que eu fiz ao vivo. E o tema é: tenho a voz bonita, mas não sei trabalhar como locutor. Acompanhe esse conteúdo. E aí vem um dos grandes mitos, né, de trabalhos com a voz. As pessoas acreditam que precisa ter a voz bonita para trabalhar como locutores. Você também acredita nisso? Muitas pessoas acreditam que precisa sim ter a voz bonita. Então vamos entender um pouco mais sobre esse universo de hoje, porque tem muito locutor de voz bonita que não está ganhando dinheiro. E tem muita gente de voz bonita que nem sabe o que é locução, nunca trabalhou com isso e poderia ter uma renda ou extra ou uma renda principal através da voz. Então, para quem que é esse conteúdo que eu vou fazer hoje, essa aula que eu vou disponibilizar gratuitamente? Bom, primeiro, essa aula de hoje é para você que tem a voz bonita e não sabe trabalhar como locutor. Por exemplo, você é locutor ou acredita que é locutor ou já fez algum curso de locução, mas não consegue fazer renda com a sua voz. Não consegue ganhar aí nem 3 mil reais por mês com a sua voz. Então essa live vai te beneficiar muito se você está nessa situação. Outra pessoa que vai se beneficiar muito com essa live de hoje: você que tem a voz bonita, ou alguém já disse assim: nossa, como a sua voz é bonita, você tem voz de locutor. Tem um monte de gente que me chama no direct do Instagram e diz assim: olha, eu queria que você fizesse uma avaliação da minha voz, porque as pessoas elogiam muito a minha voz. Às vezes a pessoa até manda um áudio para mim com a voz dela para que eu avalie. Bom, se a sua voz é bonita, ou se as pessoas dizem que a sua voz é bonita, ela deve ser mesmo bonita. A questão é o que você está conseguindo fazer com essa voz bonita. Você está conseguindo se beneficiar de alguma forma ou não? Aí vem a grande questão. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso também. E quem mais vai se beneficiar dessa live? Você que nem tem a voz tão bonita assim, mas que poderia fazer renda hoje com a sua voz. Pois é, o mercado de locução é um mercado extremamente amplo, são mais de 30 nichos de mercados diferentes que você pode atuar com a sua voz, e muita gente não tem ideia que poderia viver da sua voz, mesmo sem ter a voz bonita. Por quê? Porque é um mercado que tem uma grande demanda de trabalhos, são mais de 30 nichos diferentes, e por incrível que pareça, poucas pessoas que trabalham como locutores realmente trabalham bem, realmente têm uma boa habilidade para trabalhar como locutor. Agora, se a pessoa tem a voz bonita e não consegue trabalhar como locutor, o que seria esse não consegue trabalhar? Bom, pode ser duas maneiras de não conseguir trabalhar. Primeiro, tem a voz bonita e não tem a menor ideia como funciona o mercado da locução. E isso é muito comum, porque tem pessoas que nem entendem o que é o mercado da locução, e eu vou falar um pouco sobre isso nesse conteúdo. E também para você que é locutor ou acredita que é locutor e não consegue fazer renda com a sua voz e não entende por quê. Bom, primeiro vamos entender o seguinte: as pessoas fazem muita confusão sobre a profissão de locutor. Quando você escuta a expressão de locutor, qual é a primeira coisa que te vem na mente? Provavelmente seja rádio, que é uma das coisas que as pessoas imediatamente conectam. Quando você fala de locução, as pessoas já pensam logo em rádio. Quando você pensa em rádio, você fica imaginando lá a pessoa dentro do estúdio, falando hora, falando música, conversando com as pessoas. E, de fato, existe essa profissão, que, na verdade, se chama radialista, né? A gente convencionou como locutor, mas se chama radialista. O que acontece com a profissão de locutor? Bom, primeiro, o que significa ser um locutor? Bom, se você procurar na íntegra no dicionário, você vai ver poucas informações sobre locução, mas eu vou dar um resumo baseado no que eu pesquisei, principalmente no Wikipédia, que é de conhecimento bem amplo.
Locutor, literalmente, é uma pessoa falante. É isso que significa locutor. Locutor significa falante. Essa é a definição básica do dicionário. Ou seja, toda pessoa que usa a sua voz para mandar uma mensagem e para falar em qualquer tipo de veículo ou meio de comunicação pode ser chamado de locutor. Nem todo locutor é radialista, porque o radialista é aquele especialista que trabalha na rádio, que sabe operar os equipamentos, que entende a dinâmica da comunicação de rádio. Agora, locutor pode ser qualquer pessoa que se comunica, seja nas mídias convencionais ou não. O que são as mídias convencionais? Rádio e TV. Porque a profissão de locutor, ela surgiu por causa da rádio. Só que quando a televisão surgiu, os locutores de rádio automaticamente foram para a televisão, porque naquele momento não existia outros tipos de comunicadores. Só que com a evolução dos meios de comunicação, o locutor virou um profissional que pode atuar em rádio, que pode atuar em televisão, que pode atuar em rede social, que pode atuar na publicidade, que pode atuar nos eventos e que pode atuar também no varejo, que é o locutor que faz a venda direta. Inclusive, o merchandising faz parte do varejo. E hoje o merchandising está na rádio, está na televisão. Então, a possibilidade da locução vai muito além de rádio. Agora, pergunta se os locutores sabem disso. Muitos deles não sabem, e por isso que não ganham dinheiro com a locução, porque não entendem nem onde podem trabalhar com a locução. Então, essa é uma das coisas que as pessoas confundem muito, e eu espero que com esse conteúdo a gente consiga dar uma visão para você que no mercado da locução, no mercado da voz, existe mais de 30 nichos de mercados diferentes para você atuar com a sua voz. Outra coisa que acontece muito dentro da locução é as pessoas acreditarem que você precisa ter a voz de locutor, aquela voz clássica da rádio, para você poder trabalhar com a sua voz. Deixa eu contar para vocês uma coisa que é muito importante você entender. Quando você está fazendo locução dentro de uma rádio, você está no melhor ambiente possível para você usar a sua voz. Primeiro, no estúdio, você tem uma acústica perfeita. Você está dentro, literalmente, de uma caixa que não tem janela, que é toda abafada com um produto chamado Sonex, que é como se fosse uma espuma. Então, ali você vai captar o que a sua voz tem de melhor. O microfone é excelente de captação e você ainda vai passar a sua voz por uma mesa de som que vai ser totalmente modulada. Então, quando você escuta alguém fazendo uma locução numa rádio ou numa televisão, saiba que a pessoa está num ambiente perfeito. Então, ela vai ter aquela voz de locutor, ela vai ter uma acústica melhor. Aí você pode falar, mas eu conheço pessoas que falando no dia a dia têm a voz bonita. Existe, claro, algumas pessoas que têm um timbre mais gostoso de ouvir, mais agradável, que seria melhor audível. Só que isso não é comum. E isso também não vai garantir que a pessoa vai fazer renda através da locução. É importante você entender o seguinte: com o crescimento da publicidade, e quem manda em todos os veículos de comunicação do mundo é a publicidade descobriu uma coisa que faz toda a diferença para você trabalhar com a voz. O que dá resultado na locução não é a voz bonita, não é a voz de rádio, é a voz que se conecta com a pessoa que precisa receber a mensagem. Porque, por incrível que pareça, o grande segredo da locução não é você falar, é para quem você fala. Isso é uma coisa que eu insisto muito com os meus alunos, com os meus mentorados, que ele preste muita atenção para quem ele vai mandar a mensagem. Então, não é a voz bonita que vai garantir trabalho para você, mas a voz que se conecta melhor. E o que a publicidade descobriu? Que algumas vozes, mesmo que não sejam bonitas, elas se conectam melhor. Presta atenção, começa a ouvir rádio, começa a assistir televisão e vai ouvindo os comerciais e preste atenção nos perfis que são utilizados nas propagandas hoje, em 2022. Você vai encontrar, por exemplo, produto de estética. Como é que era antigamente? Uma voz linda, uma modelo maravilhosa de corpo perfeito falando de produto de beleza. Aí é muito fácil. Como é que acontece hoje? Eles pegam mulheres normais, que não são tão bonitas,
com vozes comuns e elas mesmas falam do resultado do produto que elas tiveram. Por quê? Hoje o que é mais importante na comunicação não é a voz, é quem fala e como fala. Então isso gera toda uma mudança de pensamento com relação à locução. Então é importante você entender isso. Como é a locução, o que é a profissão de locutor, é todo comunicador de qualquer veículo de comunicação, de qualquer meio de comunicação, não somente radialista, e a diferença da voz bonita e da voz que conecta. Você pode ter uma voz linda que não se conecta com ninguém. E qual é o segredo, então, do locutor que consegue viver da voz ou da pessoa simples que começa a viver da voz através da locução e daqueles que não conseguem? E é isso que a gente vai abordar nesta aula de hoje. No final da aula, eu vou ensinar para vocês uma técnica que vai ajudar você a fazer dinheiro com a sua voz, se você nunca fez dinheiro com a sua voz. E se você já é locutor e aplicar o que eu vou ensinar no final da live, você vai fazer dinheiro de verdade com a sua voz. Quando eu falo dinheiro de verdade, gente, é pelo menos mais de R$ 3.000 por mês utilizando a sua voz como ferramenta de trabalho. E não vai precisar ter microfone, equipamento de som, nada disso. É a sua voz e você vai conseguir trabalhar com isso. Bom, quais são os tipos, né, de vozes que existem e que faz a diferença na hora de você comunicar? Que tipo de vozes são essas que são tão bonitas e que ajuda pessoas a fazerem dinheiro com a sua voz? Que voz bonita é essa que eu tenho e não funciona para fazer dinheiro? Não sei trabalhar como locutor. Quais são os tipos de voz? Gente, existem infinitos tipos de voz, mas eu vou falar basicamente de 3 tipos de vozes que pode ser o seu caso e que vai ajudar você a fazer dinheiro. E se você não está fazendo dinheiro, vai acompanhando que no final eu vou ensinar para vocês uma técnica. Quais são os tipos mais comuns de vozes? A voz grave, a voz comum, ou você pode chamar, tem pessoas que usam vários tipos, tá? Eu vou falar a voz comum, que é aquela voz que não parece de locutor de rádio, tá? É uma voz comum. E a terceira, que é aquela voz muito aguda. Homens e mulheres têm voz aguda. Eu vou falar basicamente desses 3 tipos de voz. Bom, eu tenho a voz bonita. E se a minha voz não é tão bonita como eu acho, ou então minha voz é bonita, mas qual tipo de voz que ela é? Ela é uma voz grave? Ela é uma voz comum? Ela é uma voz aguda? Bom, se a sua voz for uma voz aguda, isso não é um problema, porque você pode resolver a sua voz através de treinos vocais. Sim, existe como você mudar a sua voz fazendo exercício. A nossa corda vocal, ela é como um músculo que pode ser exercitado. Então, normalmente, todas as pessoas que já trabalham com a voz, elas ou fazem fonoaudióloga para melhorar a voz, não precisa todo mundo fazer, só se você tiver algum problema na voz. E existem os exercícios que nós, comunicadores, fazemos o tempo todo, e esses exercícios ajudam a melhorar a qualidade da voz. Para quem tem a voz comum, você vai utilizar exercícios vocais para que você deixe a voz mais limpa. Às vezes a pessoa tem uma voz comum, mas ela é uma voz muito rouca, ou ela tem muito pigarro, ou na hora que ela vai falar profissionalmente, ela não tem técnicas de respiração, e daí a voz dela cansa muito rápido. Isso é muito comum. E isso pode ser resolvido com exercícios vocais. E aquela pessoa que tem a voz grave? Para quem tem a voz grave, tanto homens quanto mulheres que têm a voz grave, existe uma vantagem muito interessante para você trabalhar com a voz. As vozes graves, elas passam mais credibilidade. Então, se você tem a voz grave, isso vai te ajudar. Mas ainda assim, você vai precisar fazer exercícios vocais para que você não se canse tanto, para que você saiba respirar com qualidade e eficiência, ou seja, você pode passar muitas horas falando, porque você tem uma técnica ao falar. E outra coisa importante, você deixa a sua voz limpa, porque às vezes a pessoa tem a voz grave, mas ela é uma voz que, depois que você escuta muito tempo, parece que a pessoa está cansada. Tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Pessoas que fumam,
normalmente tem a voz rouca, só que às vezes é aquela voz cansada. Então isso é importante você prestar muita atenção nos tipos de voz. Então já vai pensando aí qual tipo de voz você tem. Bom, como que eu descobri essas informações que eu estou passando para vocês hoje, referente à voz bonita, que é muito importante, porque quem não tem pode deixar a voz bonita, ou pelo menos a voz mais agradável para ser ouvida, e é isso que importa para você trabalhar com a voz. Se você tem uma voz comum, você corrige ela com exercícios vocais e ela vai ficar agradável de ser ouvida. Então, como que eu descobri isso? Primeiro, porque eu trabalho com locução profissional há mais de 17 anos. E nesse período de trabalho, por 7 anos, eu tive agência de locutores. Sim, agência de locutores exclusivas de varejo e ponto de vendas. Então, eu convivi diariamente com muitos profissionais da voz e também com muitos contratantes. E uma coisa muito interessante acontece quando você tem essa possibilidade de estar dos dois lados, tanto de ser contratada como de contratar. Você começa a identificar aqueles profissionais que têm mais resultado e aqueles que têm menos resultado e os porquês disso. E por incrível que pareça, a voz nunca foi o motivo principal de um locutor trabalhar. Vou contar um exemplo aqui para vocês, porque isso aconteceu comigo por 7 anos e eu fui entendendo algumas coisas que talvez você que é locutor hoje não saiba, ou você que nunca trabalhou com a voz, com certeza não sabe, e isso, quando você entender, vai te ajudar muito. Gente, eu tinha bem mais de 500 locutores cadastrados. Eu trabalhava mais ou menos com 100 profissionais de forma rotativa. De forma fixa, eu trabalhava aí com uns 30 profissionais. E o que mais me chamava a atenção na locução? Então, você imagina um universo de 100 locutores, para ficar bem fácil você entender. De 100 locutores que eu tinha, pelo menos 40 tinham a voz muito bonita, tinham a voz de locutores de rádio. Pelo menos 40 locutores. Então, você deve imaginar que eu trabalhava mais com esses 40 locutores de vozes bonitas, né? Não. Dentre os locutores, esses 40 locutores de vozes bonitas, normalmente eu trabalhava com 5 locutores no universo de 100 locutores. Quem eram os locutores que trabalhavam mais comigo, por incrível que pareça? Os locutores de vozes comum. Então, se eu tinha 100 locutores cadastrados e 40 de vozes bonitas, quem trabalhava mais? 15 locutores, pelo menos, de vozes comuns e 5 de vozes bonitas. E por que tinha essa diferença tão grande? Foi uma coisa que eu demorei muito para entender. Aí vamos lá. Muito locutor de voz bonita, quando ia fazer o trabalho, ele tinha a voz bonita, mas não tinha uma boa habilidade na comunicação. Então, às vezes, a pessoa que me contratava falava, olha, eu gostei, a pessoa tem uma voz muito bonita, mas eu gostaria que você mandasse outro. Muitas vezes o locutor da voz bonita, ele já achava que a voz bonita era suficiente, então ele não tinha muita criatividade na locução, ele não tinha muita habilidade na leitura, às vezes a voz era bonita e ele tinha baixa escolaridade, ou ele não fazia muita questão de avaliar se o trabalho dele estava bom. Então ele ia, trabalhava e ia embora, e não tinha uma habilidade de conversar com o contratante, de ver se ele atendeu a necessidade de quem contratou ele. Isso acontece demais. E, normalmente, quando o locutor vinha de rádio, existia um problema maior ainda. Ele acreditava que ele era bom porque ele era um ex-funcionário de rádio. E aí existia um grande problema. Ele não conseguia evoluir o trabalho dele para um outro tipo de locução. Ele acreditava que estar no estúdio de rádio, falar hora e música era suficiente para ser locutor. Então faltava o quê? Versatilidade na comunicação dele. E isso dificultava o locutor de conseguir trabalhar. Então, nesses 7 anos que eu contratava e recebia feedbacks dos clientes, eu fui identificando isso. Então,
Se você tem a voz bonita e não sabe trabalhar como locutor, existe uma razão. Ou se você não tem a voz bonita e gostaria de fazer dinheiro com a sua voz, o que eu vou te passar aqui vai te ajudar muito a resolver isso na sua vida de uma vez por todas. Então, nas primeiras vezes que eu mandava locutores para os clientes que me pediam, eu buscava as pessoas de vozes mais bonitas. Só que na prática, essas pessoas não desenvolviam bem no decorrer do trabalho. E eu posso até falar sobre mim mesma, eu já falei várias vezes em conteúdos meus, a minha primeira locução, que foi a primeira locução que eu fui, assim, analisada em termos de teste, foi em 2004. E a minha voz não era bonita, eu não tinha a menor ideia de como se trabalhar como locutor, e eu não fui contratada porque eu era boa. Não, eu fui contratada pelo desespero de uma pessoa que perguntou se eu saberia fazer a locução, e de fato eu não sabia fazer. Então eu fui até o cliente, isso é um hábito que eu tinha de vendas, de tentar conversar pessoalmente. Hoje a gente tem a opção da internet, mas em 2004 não. Então eu fui pessoalmente e fiz um teste, sem a menor informação. E ainda assim eu consegui trabalhar. Ou seja, você não precisa ter a voz bonita para começar a fazer dinheiro com a sua voz. Mas, se você já tem a voz bonita e também não consegue fazer dinheiro, existe uma razão. E é isso que eu vou passar aqui para que você possa corrigir e conseguir fazer o seu primeiro dinheiro através da locução. Qual é o maior benefício que você vai ter em fazer essa correção imediata a partir do momento que você identificar o seu problema de comunicação? E o que significa o problema de comunicação? Não é se a tua voz é gostosa de ouvir, mas é o que você fala e para quem você fala. Se você conseguir corrigir a sua comunicação, indiferente da sua voz ser bonita ou não, você vai conseguir trabalhar com a sua voz. E se você já é um profissional, um locutor, que ganha menos, gostaria de ganhar mais, tenha certeza que o seu problema não está na voz, e sim na sua comunicação. E quando eu falo comunicação, não é falar bonito, é falar com eficiência. Porque às vezes a pessoa que te contrata, ela quer algo de você. E às vezes você não consegue entregar porque você não entende como melhorar a sua comunicação. E isso vai fazer toda a diferença para que você consiga cobrar melhor pelo seu trabalho. E cobrar melhor não é pedir um cachê maior, é dar um resultado melhor para quem te contrata. Aí você vai dizer assim, mas no mercado existe um preço padrão. O preço sempre vai ser padrão para as pessoas que trabalham igual, e isso é normal, gente. Em todas as áreas, em todos os tipos de profissões, isso acontece. Advogado tem um valor padrão, médico tem um valor padrão, músico tem um valor padrão. Agora, por que algumas pessoas ganham um pouco e algumas pessoas ganham mais? Porque elas estão fora do óbvio, fora do padrão. Então, isso vai te ajudar. Então, comece a corrigir essa comunicação entre você e quem te ouve, e entre você e quem te contrata. E se você nunca foi contratado, você nunca fez dinheiro com a locução, comece a acompanhar meus conteúdos para você entender esse mercado, porque é um mercado extremamente carente de bons profissionais. Você vai encontrar, sim, muito locutor sem trabalho. Você vai encontrar, sim, muito locutor que está trabalhando porque não tem gente melhor para estar no lugar dele. Mas você vai encontrar poucos locutores que trabalhem com eficiência, que trabalhem com qualidade. Porque esses locutores que têm eficiência no trabalho deles, eles faturam muito bem, tá? E a locução, ela dá uma possibilidade que outras áreas não dá, que é você trabalhar em vários veículos de comunicação. Rádio, TV, rede social, que hoje a rede social é um mercado novo para os locutores, pouquíssimo explorado, e quase não tem locutores com habilidade de comunicação na internet, porque a internet tem uma comunicação diferente da rádio, que tem uma comunicação diferente com a televisão, e isso faz toda a diferença. Locutores para trabalhar com publicidade, locutores para trabalhar com eventos e locutores para trabalhar com varejo, que é outro mercado muito específico e extremamente rentável,
porque é um mercado que tem trabalho 365 dias no ano. Então, como que você vai poder melhorar essa sua comunicação para que você ganhe melhor ou para que você comece a fazer dinheiro com a locução? Então, vamos lá. Vamos entender a base que você vai ter da comunicação, né? O que é essa comunicação que tantas pessoas confundem. Então, falar e ter voz bonita não garante que você vai ter trabalho, mas vai te ajudar a começar. Mas o que é, então, se comunicar bem? O que é comunicação? Então, vamos procurar, dentro dos significados que a gente encontra na internet, o que é uma boa comunicação. Bom, eu encontrei várias definições sobre comunicação, mas eu gosto mais dessa definição que está na internet, no dicionário mesmo, no Wikipédia. A comunicação ela é um processo que envolve uma troca de informação e uma transmissão de mensagens. Se você consegue transmitir bem essa mensagem e você consegue trocar bem essa informação, de fato, você vai se comunicar melhor. E eu quero de novo reforçar para vocês, toda vez que você vai falar, é importante que você entenda que existem maneiras diferentes de se comunicar. Na rádio é de um jeito, na televisão é de outro, na rede social é de outro, em eventos é outro, e existem vários tipos de eventos sociais e empresariais. E existe também a comunicação no varejo, que é um outro tipo de comunicação. Então, a sua habilidade de comunicação vai muito além da voz, e nisso a locução pode te ajudar. E como que eu posso melhorar a minha comunicação? Pegue papel e caneta e anote isso aqui que vai fazer diferença. Quais são os 3 pilares da boa comunicação? Quais são os 3 pilares da boa influência na comunicação? Então, anota aí. Primeiro, é a palavra. A palavra falada. O que você vai falar? Esse é o primeiro pilar. Segundo pilar é o tom de voz. Lembra que eu falei para vocês que quem tem a voz grave passa mais credibilidade? Mas não é nesse tipo de tom que eu quero falar, não, tá? Eu quero falar no tom, é na maneira que você vai falar. Se você é mais carismático, se você é mais alegre, é nesse tipo de tom que eu quero falar. Então, primeiro é a palavra. Segundo, é o tom. E o terceiro, gente, é a fisiologia. E aqui é onde a maioria das pessoas perdem na comunicação. O que é a fisiologia? Vamos entender isso, porque tem tudo a ver com a voz bonita que às vezes a pessoa tem, mas aí a pessoa não tem uma boa habilidade com as palavras, não tem uma boa habilidade com o tom, com a maneira como ela fala, e normalmente na fisiologia ela se perde. O que é a fisiologia? O nosso corpo, quando fala, ele demonstra. Já ouviu aquele nome, O Corpo Fala? Existe até um livro que explica isso. O nosso corpo, ele responde à nossa comunicação. Então, vamos pegar um exemplo. Se você está inseguro e com medo, você pode usar a palavra que for, você pode até fazer um tom legal, mas o teu corpo não combina com aquilo que você está falando. Se você for um locutor de rádio, provavelmente isso não vai aparecer, porque na rádio as pessoas não te veem. Então, você vai estar mais focado na palavra e no tom, no como você fala. Mas a partir do momento que você vai fazer uma locução, seja na televisão, seja em eventos, a sua fisiologia vai fazer toda a diferença. E mesmo na rádio, existe uma questão que é assim: se eu não tiver com a minha fisiologia passando segurança, o meu tom de voz muda. Então, o jeito que você se posiciona, um exemplo bem comum, quando a gente vai falar de locução, é você sempre ter uma boa postura. Já ouviu aquela expressão? Vai cantar, tem que ter uma boa postura. Vai fazer uma palestra, tem que ter uma boa postura. Vai fazer uma locução, não é porque você está sentado que você vai ficar assim, ó. Porque o jeito de você falar, o tom muda. Então, quanto mais você tiver uma boa postura, a sua fisiologia vai melhorar e, naturalmente, a qualidade da sua comunicação vai melhorar. Então, anota isso.
para que você comece a entender a importância de você ter uma comunicação eficiente. Você transmitir uma informação com eficiência. Então, é a palavra, o tom, e esse tom não é se a tua voz é grave ou aguda, é o tom no sentido de como você fala, tá? É o tom de voz. E o terceiro é a fisiologia. E normalmente é aqui que as pessoas perdem terreno dentro da locução. Por isso que existe aquela expressão, né, que o conhecimento é poder. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue fazer dinheiro com a voz, primeiro porque ela não conhece o mercado da locução, ela não sabe trabalhar com a voz, ela nunca pensou sobre isso. Aí ela tem a voz bonita, que não consegue ganhar dinheiro com a voz. Isso acontece bastante. Agora, quando você começa a ter conhecimento, começa a aplicar aquilo que você aprende e a prestar atenção onde você precisa melhorar, você só vai cada vez mais evoluindo no seu trabalho. Agora, se eu não faço essas correções, se eu não entendo isso, eu vou continuar tendo a voz bonita e não vou saber trabalhar como locutor. E não vou ter ideia de como fazer resultado. No final da live, eu vou ensinar uma técnica para que você comece a fazer dinheiro com a sua voz agora, se você nunca trabalhou como locutor. Se você já é locutor, está sem trabalho, vai te ajudar também. Se você é locutor e está ganhando menos de R$3.000 por mês, essa técnica também vai te ajudar a sair do estado que você está agora. E isso são conteúdos que eu vou trazer agora para os próximos dias e você vai poder acompanhar diretamente. Se você não está ainda inscrito no meu canal do YouTube, o link está na descrição da bio do Instagram. E para você que já estiver no YouTube me assistindo, se você achou esse conteúdo útil para você, já se inscreva e ative o sininho para você ser avisado dos meus próximos conteúdos. Essas aulas que eu faço ao vivo, eu não deixo elas por muito tempo disponíveis. Depois eu retiro, porque são conteúdos que eu utilizo no meu treinamento. Então, para que você não perca os conteúdos, ative o sininho para você ficar sintonizado e assistir as minhas aulas enquanto elas estiverem disponíveis para você, tá? Bom, uma das coisas também que eu já ouvi bastante as pessoas falarem com relação à voz, né, é o quanto a pessoa pode melhorar a voz dela, o quanto ela pode melhorar a comunicação dela. Muito da nossa comunicação, muito da nossa voz, ela começa no nosso campo emocional. Nossas inseguranças, nossos medos, nossas dúvidas, isso afeta muito na nossa voz. Porque se eu não estou me sentindo bem, a minha voz vai refletir aquilo que eu estou sentindo. E não é uma conversa bonita de coach, é uma realidade, tem a ver com a fisiologia. Então, quando eu falo da palavra, o tom e a fisiologia, é porque essas três coisas, essas três informações, elas determinam a eficiência de uma boa comunicação. E é importante que você tenha essa clareza, porque se você começar a treinar isso na sua vida, cada vez mais a sua comunicação vai ficar melhor, a sua voz vai ficar melhor e você vai começar a trabalhar e fazer dinheiro com a sua voz, com a sua comunicação de uma forma mais eficiente, tá? E é importante que você entenda que dentro do mercado de locução, nós temos poucos profissionais que tenham habilidade de comunicação. Nós temos poucos profissionais que tenham versatilidade, que saibam trabalhar bem. É muito comum a gente ter pessoas disponíveis com pouca habilidade de comunicação. E se você corrigir isso para você, tenha certeza que você vai sim melhorar a sua comunicação e vai melhorar muito. Outra coisa que é muito importante você também saber é que o mercado da locução, ele tem um número de homens imenso. A cada 100 profissionais da locução, menos de 10% são mulheres. Aí você pode pensar, então deve ser porque mulher funciona menos, né? Não, não é não. Pelo contrário, tá?
dentro da comunicação, mulheres funcionam melhor. E não é porque os homens não sejam bons, tá, gente? É porque nós, mulheres, a forma de funcionamento do nosso cérebro facilita a gente se conectar com pessoas diferentes. A gente tem uma habilidade de comunicação que é um pouco diferente dos homens. Então, se nós temos tantos homens bons na comunicação, nós temos mulheres excelentes que não estão ainda, porque nem sabem que a locução é para mulheres. E ainda é comum terem vagas de locução para homens, porque se acredita que é uma profissão masculina. Mas, na verdade, cada vez mais as mulheres estão migrando para a locução e tendo excelentes resultados por 2 fatores. Primeiro, por essa capacidade que nós temos. Isso é fisiologia pura, né? O nosso cérebro, ele funciona muito mais com o lado intuitivo, com o lado criativo, com o lado emocional, e isso na comunicação é muito útil. E o segundo motivo que as mulheres estão cada vez mais se dando bem na locução é porque o número de palavras que uma mulher é capaz de falar diariamente é muito maior que o número de palavras que os homens conseguem falar. Qualquer dia eu vou fazer uma aula só falando sobre isso. Eu não vou deixar essa aula de hoje muito longa, mas existem dados extremamente estatísticos de que as mulheres conseguem falar quase o dobro do número de palavras que um homem consegue falar por dia. E esse é um dos motivos, e é até legal falar sobre isso aqui, que nos relacionamentos de homens e mulheres, os homens falam que as mulheres falam demais e eles não aguentam mais falar. Eles estão cansados, porque eles têm uma limitação diária de quantidade de palavras que eles falam, e as mulheres não. Então imagina você que tem uma esposa que fala muito, incentiva ela a ser locutora. Você vai ver como a sua vida vai melhorar, porque daí ela não vai ter energia para falar tanto como ela fala hoje. E o homem não, ele já cansa mais rápido. Então é uma profissão extremamente possível para mulheres e que com certeza, se você começar a prestar atenção nisso, você vai entender muitas coisas sobre o universo da locução. Então, se você tem voz bonita e não sabe trabalhar como locutor, eu vou agora passar para vocês aquela técnica que vai ajudar você a começar a fazer dinheiro imediatamente com a sua voz, mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você não tenha voz bonita, mesmo que você não tenha habilidade nenhuma, e se você já é locutor, tá sem trabalho, isso vai te ajudar muito a ter resultado. Como é que você vai fazer primeiro? Você vai passar em qualquer loja, tá? Qualquer loja que tenha um anúncio, sabe aquele anúncio de ofertas? Tem pessoas que chamam de tabloide, tem pessoas que chamam de filipeta, tem pessoas que chamam de lâmina, eu já ouvi os mais variados, mas é o folheto de propaganda mesmo que a loja tem. E essa técnica, ela é uma técnica simples demais, é a mais simples que eu ensino para os meus alunos, mas ela é muito eficiente. Foi assim que eu comecei, tá? Então, essa técnica vai ser o seguinte, você vai pegar esse anúncio de ofertas e você vai literalmente ler do jeito que ele está escrito. Por que do jeito que ele está escrito? Antes daquela lâmina ou daquele folheto ser impresso, ele passou por várias pessoas que fizeram as correções. Então, ali está corrigido o português, está corrigido o anúncio, está tudo bonitinho, do jeito que o consumidor vê e entende facilmente. Está bem didático, bem fácil. Você vai pegar aquele tabloide, aquela lâmina, ou aquele folheto, ou aquela propaganda. Você vai ler, para num lugar tranquilo, senta sempre com a postura o mais correta possível e você vai ler. Primeiro, você vai ler para você entender sobre o que fala aquele anúncio. Apenas leia. Não se preocupe se está bom ou se está ruim. Apenas leia. Numa segunda leitura, você vai começar a colocar emoção. O que é colocar emoção? Faz aquilo mais alegre, faz aquilo sorrindo. Sabe, quando você fizer, de preferência, utilize um espelho e observa como que você está falando na hora que você lê aquele anúncio. Por exemplo, se eu falar muito sério, se eu falar assim, muito sério, com a cara muito fechada, a minha musculatura vai ficar mais travada. Você vai perceber que o seu tom de voz muda. Se você for na frente do espelho e, de verdade, você forçar um sorriso,
Faz isso e vai lendo assim. Você vai perceber que a sua forma de falar vai ficar mais alegre, vai ficar com mais energia. E ali você vai treinando essa leitura. Depois que você conseguiu entender o texto, depois que você conseguiu passar alegria e mais animação, que isso ajuda muito em todos os tipos de locução, aí você vai começar a brincar com aquele anúncio. Então, se ele tem lá 10 produtos, você vai começar a trabalhar um produto. Então, vamos supor que naquela propaganda tem uma caneta. Você leu as informações no papel sobre a caneta. Aí você vai tirar aquilo que você leu e vai começar a brincar com essa caneta na frente do espelho e falar as características dela, falar o preço dela, para que você treine outras maneiras de falar da mesma coisa. Depois você pega outro objeto, pode ser uma xícara, e você vai falar do jeito que está no tabloide, ou na lâmina, ou no folheto. Depois você vai começar a brincar com esse produto e usa o espelho para você prestar atenção como que você está falando. Se você passa segurança, se você está passando uma insegurança muito grande, e vai treinando ali na frente do espelho. Parece uma brincadeira de criança, né? Só que depois que você fizer isso várias vezes, você vai ter uma intimidade com aquele folheto. Você vai ter uma intimidade com aquele produto. E aí vai te ajudar na hora que você for fazer um trabalho de locução. Porque se você for chamado, por exemplo, para fazer um trabalho de locução numa loja de roupas, você vai ter mais habilidade de falar. Se for uma loja de cosmético, normalmente mulher tem mais conhecimento de cosmético, homem tem menos, então vai te deixar mais íntimo. Se você vai fazer o anúncio de uma loja de veículos, normalmente os homens têm mais conhecimento e as mulheres não. Então você vai começar a pegar intimidade com produtos e situações diferentes. Isso vai ajudar você a ficar mais versátil, mais criativo dentro da locução que você vai fazer. E a locução criativa, ela é imbatível. Quanto mais você for criativo naquilo que você fala, mais as pessoas vão prestar atenção na hora que você estiver trabalhando. Então, se você é locutor, é contratado, tem voz bonita e não consegue trabalho, é porque você tem dificuldade de criatividade na sua locução. E isso é super comum. Quando você usar essa técnica, que é a técnica do espelho, você vai treinar a palavra, você vai treinar o tom de voz, você vai treinar a fisiologia e a sua locução vai ficar mais criativa. E a partir do momento que a sua locução estiver mais criativa, você vai conseguir falar melhor, você vai conseguir se comunicar melhor e você vai conseguir melhorar o seu desempenho quando você for contratado. E aí sim, você vai se diferenciar dos demais locutores que não usam essa técnica, que nem sabem que isso existe e que apenas falam automaticamente. Essas informações vão te ajudar a ter uma comunicação muito mais eficiente, muito mais criativa, muito mais produtiva, e isso vai te ajudar também financeiramente. E eu utilizei como exemplo as lojas, porque é muito mais fácil você fazer uma locução de loja para você treinar isso que eu estou passando. Mas isso serve também para as demais locuções. Serve para locução de TV, para locução de rádio, para locução de evento, para locução de rede social, para a locução da publicidade, para a locução de varejo. Depois, volta aqui no canal e coloca se você treinou essa técnica do espelho para você melhorar a sua comunicação com a locução e se tornar mais criativo. É muito importante que você também me diga se as coisas que eu estou trazendo aqui, se os conteúdos e as aulas que eu estou fazendo aqui no canal estão te ajudando a melhorar a sua comunicação, estão te ajudando a se tornar um locutor melhor ou a começar uma nova profissão dentro da locução. É uma profissão que paga bem, tem poucas pessoas qualificadas e tem uma demanda altíssima de trabalho. Então, hoje,
eu falei sobre esse conteúdo, sobre as pessoas que têm a voz bonita e não conseguem trabalhar, para que você comece a resolver isso e ajudar o mercado da locução, que está extremamente carente de bons profissionais. Encerrando por aqui esse conteúdo, nos vemos na próxima aula. Estamos encerrando por aqui o podcast Academia da Locução. Mande suas dicas e sugestões direto para mim através do Instagram, @RosimeloLocutor.